Gente, eu tenho de falar nesse homem aqui nesse canal, porque esse psicólogo canadense é um dos grandes ícones do mundo na defesa masculina nesse tempo. E esse homem, com a sabedoria, porque é incrível o potencial que esse homem tem para conseguir expor de forma clara para todos o potencial masculino, a força do homem, e é incrível. Assim, ele é um PhD, é um doutor, né, um pós-doutor, um cara muito estudado, é um gênio da atualidade, mas claro, né, eles jamais vão dar para ele esse título de gênio, eles não falam. Esse também é um dos 11 princípios lá que eles usam para poder passar, né, a transmitir a mensagem deles. Eles fazem silêncio naquilo que eles não querem que as pessoas saibam. Jordan Peterson é um gênio da atualidade, entende sobre psicologia clínica, tem muito estudo por trás de tudo que ele fala, mas ele tem uma sabedoria para transmitir, para argumentar e para contrapor ideias mentirosas. Ele não fala como a gente. É uma coisa assim impressionante. É um homem que todos os homens e todas as mulheres que defendem o que é certo nesse século têm de conhecer, têm de se ligar, têm de se inscrever nos canais onde fala sobre esse homem. Sabe por quê? Porque esse homem, ele é poderoso e ele tem ajudado a vida das mulheres imensamente. Eu sou mulher, nada do que eu tenho feito para ajudar os homens não é para ajudar mais as mulheres, porque eu quero uma libertação feminina. A minha luta, minha oração, meu desejo é uma libertação feminina. Este século corrompeu as mulheres, destruiu as mulheres. Então, o desejo do meu coração é que as mulheres sejam libertas. E elas só vão ser libertas de todo o jugo que Satanás, que o inimigo, que todas as ideologias plantadas estão trazendo para a mente dela, quando ela entender o seu papel, o seu lugar, o quanto ele é honroso e respeitar o papel do homem, o lugar dele, porque é o homem no lugar dele que abençoa a nossa vida, que nos faz conseguir superar todos os limites de vida, porque é uma questão de viver, de superar limites naquele tempo para conseguir viver, não é só sobreviver, porque hoje a mulher ela está sobrevivendo, mergulhou lá dentro do chiqueiro, mergulhou dentro da lama e está ali sobrevivendo. Põe aí, consegue, né, tirar um fôlegozinho no meio da lama aí e dar uma sobrevivida. É só isso que a mulher tem feito. Mas o desejo de Deus em colocar tudo, em expor tudo o que ele colocou, é para que as pessoas pudessem viver. E Jordan Peterson é grande nisso e ele vai trazendo as coisas de uma forma tremenda. Você já curtiu esse vídeo? Curte aí para você não sair daqui e esquecer. Você já se inscreveu? Se inscreve nesse canal, porque quando você se inscreve, você nos ajuda a crescer e o YouTube ele entrega para mais pessoas. Nós precisamos crescer, nós precisamos chegar mais longe. Nós estamos crescendo muito devagar, é uma despesa muito grande para manter um canal. Então, se inscreve aí para você nos ajudar e a gente conseguir continuar. Outra coisa, ativa o sininho, porque aí todas as vezes que a gente publicar um novo conteúdo, você vai ser avisado. O YouTube vai te avisar. Então, nos ajude a crescer aí, abençoa a nossa vida também, que o nosso objetivo é abençoar você. Presta atenção. Meu Deus, você quer igualdade? Não é? A maioria das prisões estão cheias de homens. Quer igualdade? Mas por que as prisões estão cheias de homens? Tem vídeo aqui que eu já estou explicando sobre isso. O que tem acontecido nesse tempo que tem lotado mais que em todos os tempos as prisões. Mas isso é natural. Em todos os tempos as prisões estiveram mais cheias de homens. Porque os homens é que vão para cima para fazer a defesa, os homens é que vão para cima em todas as situações. Então, existe um sentimento de proteção, de ir para cima, e esse sentimento aí, quando desvirtuado e apoiado para o mal,
gera o mal. Eu não defendo essas mulherinhas que vão para a beira dos presídios, né, e fica aquelas filas de presídio cheia de mamãezinha. Oh, como a mulher é maravilhosa. Não, como elas são monstruosas. Quando eu olho para aquelas filas de presídio cheia de mulheres, eu já fiz essas coisinhas, tá? De olhar lá as filas do presídio e ver quantas mulheres e quantos homens estão lá para visitar os filhos que estão presos lá dentro, aquelas mulheres são monstros, porque na maioria das vezes, elas que levaram aqueles filhos para lá. Elas não aceitaram que o pai tivesse autoridade sobre o filho, achava que o pai estava punindo demais, achava que o pai era violento, botou todo o jugo do peso que era um erro em cima do homem, detonava o marido para os filhos, fazia o filho se revoltar contra o pai, enfim, causavam o terror dentro de casa essas mulheres, desmoronavam qualquer muro de autoridade de proteção dos filhos e acabava gerando o quê? Criminosos. Aí depois que elas geram os criminosos, porque são permissivas, uma capacidade feminina, uma característica, aliás, não é capacidade não, a característica feminina que a gente é permissiva, a gente passa demais a mão na cabeça e a gente gera esse tipo de monstrinho. Aí eles vão lá para dentro do presídio, aí as lindas, maravilhosas vão lá, ó, como elas são amorosas, amorosas mesmo, verdade mesmo, aquilo ali é amor? Não, aquilo ali não é amor. Aquilo ali é permissividade, aquilo ali é erro e continuidade no erro, apoiando o cara que está lá errado, sabe? É culpa, é culpa. Elas estão ali porque elas sabem que foram elas que geraram aquilo lá. Então, olha lá, a maioria das prisões estão cheias de homens, 99% dos pedreiros são homens. Você quer igualdade? Vai ser pedreiro, vai trabalhar de pedreiro, vai carregar carrinho cheio de massa, vai cuidar de maceira. Se não está carregando um carrinho cheio de massa, vai cuidar de maceira, vai ficar o dia inteiro num sol a pino, sol de 2 horas da tarde, em cima de uma casa, porque você tem de estar lá em cima para aproveitar que não está chovendo, para você poder estar trabalhando. 3/4 nas universidades são de mulheres, então 1/4 só é de homens. 18% em média dos homens conseguem concluir uma faculdade, porque o mercado de trabalho está sendo entregue nas mãos das mulheres, justamente para criar toda essa pauta progressista de pessoas que recebem o que eles pagam, não é? Porque aí não tem menos e nem mais. É o que eles pagam. E aí também a questão da duplicidade do imposto. Antes, quando a mulher não trabalhava fora, era só o homem que pagava imposto. Então, eles dobraram o recebimento de imposto quando jogaram a mulher no mercado de trabalho. E levar a mulher para o mercado de trabalho e para o homem para um subemprego é colocar cada um naquilo que mais ou menos eles conseguem fazer, porque agora eles estão descobrindo que as mulheres não aguentam ser chefes, não aguentam estar em cargos de chefia. Eu estive num cargo de chefia por pouco mais, era assim, foi durante 7 anos, mas 3 anos e pouquinho eu fiquei como coordenadora junto, trabalhando junto. E depois eu fui ser chefe de 104 pessoas. Com 3 anos e pouco, depois eu tive uma parada cardíaca, lidando, e a maioria eram mulheres que eu lidava. Então, o que me matava mais era isso. A maioria dos homens entregava tudo que tinha de entregar dentro dos prazos. Quando eles não iam conseguir ali o limite do prazo, eles já entravam em contato e a gente junto trabalhava aquele material e acabava entregando no prazo. Então, quando também a gente não conseguia, a gente conseguia junto, porque a gente estava batalhando para fazer aquilo ali, a gente já sabia e já pedia revogação de prazos e a gente conseguia vencer. Agora, com as mulheres, elas sabotavam, elas não faziam, você tinha de fazer muitas vezes o trabalho por elas. Quantas vezes eu estava com o trabalho pronto delas, porque eu sabia que elas não iam entregar e quando desse o prazo, eu entregaria. E eu entregava muitas vezes, ficava cobrando, hein, passou o prazo, mas eu já tinha entregado lá, só para, sabe, porque elas acabavam comigo também. Então você entende, olha, o quanto é difícil estar com uma mulher na liderança. Aquilo foi me comendo meu psicológico, porque eu não aguentava psicologicamente,
e acabei tendo essa parada cardíaca, tive esse problema de saúde. Quando eu voltei, não quis mais saber, já pedi afastamento do cargo, porque eu não tinha condições de fazer. Então, os homens, eles têm capacidade de lidar com um monte de coisa e não vão se abalar. Eu não sou uma exceção. A maioria das mulheres largam até para ter um filho. Depois, quando elas já estão maduras, com 30 e poucos anos, elas descobrem que aquilo é uma porcaria, que cargo de chefia é um terror na sua cabeça, que não tem nenhum glamour, que tem mais problema e mais... Então, enfim, trabalhar fora é uma porcaria mesmo. Em todas as... Mas a gente vai descobrir mais tarde. Aí, os homens trabalham períodos mais longos. Olha o que o Jordan Peterson fala aí. Em situações, não é? Trabalhos mais arriscados, insalubres, externos, itinerantes, e por isso eles ganham mais, porque eles estão em funções terríveis, que muitas vezes eles perdem a vida ali nesse trabalho. Não é uma questão de privilégio. Veja que Deus lá, quando coloca o homem para dominar e fazer essas coisas, não deu privilégio ao homem, nem colocou o homem numa situação boa, o homem toda a vida nessa condição que ele foi colocado por Deus e socialmente pela necessidade social, não porque ele queria oprimir a mulher. Ele trabalha muito. E aí vem toda essa questão de sofrimento interno, de erro feminino, estímulo ao erro que leva para as prisões. Todo lado, gente, é triste, eu sou mulher, mas se nós não olharmos o erro nosso como mulher e a destruição que a gente tem causado na sociedade, e também o homem vê que se ele não dominar sobre nós, se eles não olharem para a mulher com esse lado afetivo, terno, de amor, sim, nós não temos que ser tratadas como cachorro dentro de casa, não é isso que eu digo. Porque o homem tem esse poder de ser terno e de tratar com dureza. Deus é assim. Jesus foi assim. Jesus foi o cara mais difícil de lidar na face da terra. Manso, terno e terrível, terrível. E ensinou para todos aqueles homens que eram acostumados a derrubar o outro com uma palavra só, que não ia derrubar ele, nem com palavra, nem com arma, nem com ameaça, nada intimidava Jesus, e o homem tem essa capacidade. E Jesus formou 12 homens depois, que formaram uma multidão depois, e que transtornaram o mundo lá do passado e geraram essa geração forte, porque a cultura do Ocidente, toda a política estrutural ocidental que é forte e que gerou essa riqueza que o mundo todo hoje desfruta, porque a cultura do Ocidente é a mais rica do mundo, é a melhor do mundo. Então, a teoria de Jesus não é uma teoria trancada dentro de igreja, é uma teoria que gerou prosperidade, crescimento e desenvolvimento para todo o Ocidente. E é isso que eles querem combater nesse tempo. Essa estrutura política, porque a estrutura que Jesus montou é mais política do que religiosa. Levaram só para trancafiar ali, para amordaçar Jesus e apagar e sumir com o que Jesus falou. Mas a política dele, a ação dele é mais política do que religiosa. E é isso que a gente precisa entender e olhar. Jordan Peterson usa muito a Bíblia, não era cristão, mas acabou se convertendo, glória a Deus por isso, né? 2020 foi um ano de bênção para a vida dele e para a bênção da humanidade, porque ele usava a Bíblia, e eu vejo assim, não tem um que passe a usar a Bíblia que depois ele não entenda esse contexto social e político muito maior do que o religioso, embora o religioso seja forte, faça muita diferença na vida das pessoas. Com esses entendimentos, a gente sabe o poder de Jesus para formar homens, e aí a gente vê um homem maravilhoso como Jordan Peterson, com toda essa mensagem que ele traz. A gente sabe que todo esse crescimento, de todo o desmando, é por falta de uma simples coisa, o homem estar no lugar dele e todas as mulheres entenderem o quanto isso vai fazer bem. O vídeo já está bem longo. Não esquece de vir aqui embaixo e ver meus livros. Gente, adquira esse material. É um material riquíssimo que fala sobre as características masculinas. O método de Cristo vai mostrar o poder do homem, e que era isso mesmo que Jesus queria fazer para a humanidade.
e que trouxe toda essa prosperidade que a gente vê no mundo. Então, adquira esses materiais que você vai estar me ajudando muito para manter esse canal no ar. E não sai daqui sem deixar o seu comentário. Preciso do seu comentário também para que essa mensagem tenha maior alcance e que Deus multiplique esse conhecimento no seu coração.